Na Antártida, um dos ambientes mais extremos e menos acessíveis do planeta, existe um fenômeno que desafia a percepção imediata e, por décadas, confundiu exploradores, cientistas e observadores ocasionais. A partir da superfície branca e aparentemente homogênea de uma geleira, emerge periodicamente um fluxo de água de coloração vermelho escura, intensa, contrastando de forma abrupta com o gelo ao redor. À distância, o efeito visual é perturbador. Não há fogo, não há ruptura violenta, não há som. Apenas o surgimento de um líquido escuro escorrendo lentamente pelo gelo. Esse fenômeno ficou conhecido como geleiras sangrentas. Durante muito tempo, a interpretação foi limitada pela aparência. As primeiras descrições, ainda no início do século XX, falavam em algas vermelhas, contaminação superficial ou processos químicos simples associados ao gelo exposto. As explicações iniciais não resistiram à observação prolongada. A coloração retornava mesmo após longos períodos de congelamento completo. O fluxo não seguia ciclos sazonais simples e, sobretudo, surgia de dentro da própria geleira, não da superfície. O que se observava não era um evento superficial, era um processo interno. A região onde esse fenômeno ocorre está inserida em um sistema glacial antigo, espesso e estruturalmente estável. As temperaturas permanecem abaixo de zero durante a maior parte do ano. A radiação solar é limitada. A atividade biológica visível é mínima. Nada naquele ambiente sugere a presença de água líquida em movimento constante. Ainda assim, ela existe. Sob a geleira, isolada por centenas de metros de gelo sólido, encontra-se uma reserva de água extremamente salina. Essa água não congela facilmente devido à alta concentração de sais dissolvidos. Ela permanece líquida mesmo em temperaturas muito inferiores ao ponto de congelamento da água doce. Esse detalhe físico é essencial para compreender o fenômeno. A água subterrânea acumulada sob a geleira está aprisionada há milhares de anos. Não se trata de água recente formada por degelo moderno. Trata-se de um sistema antigo, isolado do ambiente externo, mantido sob pressão constante e praticamente sem troca com a atmosfera. Dentro dessa água existe uma concentração elevada de ferro dissolvido. Enquanto permanece isolada do oxigênio, a água mantém uma coloração relativamente escura, mas não avermelhada. A transformação ocorre no momento exato em que esse líquido entra em contato com o ar. Quando a água emerge por fraturas ou canais internos da geleira e alcança a superfície, o ferro reage imediatamente com o oxigênio atmosférico. O processo de oxidação produz óxidos de ferro, responsáveis pela coloração vermelha intensa. O efeito visual lembra sangue apenas pela cor, mas o mecanismo é puramente físico-químico. Não há violência no processo, não há explosão, não há colapso estrutural. O fluxo ocorre lentamente, seguindo gradientes de pressão e microfraturas no gelo. Em muitos casos, a liberação é tão gradual que pode passar despercebida por longos períodos, até que a coloração se acumule de forma visível na superfície. O que torna esse fenômeno verdadeiramente extraordinário não é apenas sua aparência, mas o que ele revela sobre ambientes extremos. A água sob a geleira não é quimicamente simples, ela abriga micro-organismos que sobrevivem em condições consideradas inviáveis para a maioria das formas de vida conhecidas. Esses organismos existem sem luz solar, sem contato com a atmosfera e com disponibilidade extremamente limitada de nutrientes. Eles utilizam reações químicas envolvendo ferro e sulfatos como fonte de energia. Não dependem de fotossíntese, não dependem de oxigênio livre, operam em um regime metabólico lento, adaptado a um ambiente fechado e estável por escalas de tempo geológicas. Essa constatação alterou profundamente a compreensão científica sobre os limites da vida. Até então, acreditava-se que ambientes completamente isolados, escuros e frios por longos períodos seriam biologicamente inativos. As geleiras sangrentas demonstraram o contrário. A vida não apenas pode persistir nessas condições, como pode estruturar sistemas estáveis ao longo de milhares de anos. O fenômeno também revelou algo igualmente importante.
A Antártida não é um bloco estático de gelo inerte. Ela abriga sistemas internos complexos, com circulação de fluidos, reações químicas ativas e processos biológicos invisíveis à superfície. Cada vez que o fluxo avermelhado aparece, ele expõe temporariamente esse sistema oculto, não como um espetáculo contínuo, mas como um vazamento controlado pelas próprias propriedades físicas do gelo e da água salina. Nada nesse processo é recente, nada é abrupto, tudo opera em escalas de tempo que ultrapassam a experiência humana comum. A geleira não produz o fenômeno, ela apenas permite que ele se manifeste quando condições internas específicas são satisfeitas. Ao observar as geleiras sangrentas, não se observa um acidente, observa-se a intersecção entre geologia, química e biologia em um ambiente extremo, funcionando de forma coerente e estável, apesar da aparência incomum. E esse é apenas o início da compreensão. Para compreender plenamente como esse sistema se formou, quanto tempo permanece ativo e o que ele revela sobre outros ambientes extremos, na Terra e além dela, é necessário aprofundar a análise, deslocando o foco da aparência para os processos invisíveis que sustentam o fenômeno sob o gelo. Para compreender como as chamadas geleiras sangrentas conseguem manter um sistema ativo por períodos tão prolongados, é necessário abandonar a ideia de que geleiras são massas homogêneas e imóveis de gelo. Na realidade, grandes geleiras funcionam como estruturas dinâmicas, compostas por camadas de gelo com densidades diferentes, microfraturas internas, canais pressurizados e zonas de contato com o substrato rochoso. No caso específico das geleiras onde ocorre o fenômeno, a base glacial está em contato direto com rochas ricas em minerais metálicos. Ao longo de milhares de anos, a pressão do gelo, combinada com o calor geotérmico residual da crosta terrestre, permitiu a formação de bolsões de água altamente salina nessa interface entre gelo e rocha. Essa água não se origina apenas de degelo superficial recente. Parte significativa dela resulta de processos antigos, incluindo a retenção de água marinha quando a região esteve submersa em períodos geológicos anteriores. Com o avanço das geleiras, essa água ficou aprisionada sob camadas cada vez mais espessas de gelo. A salinidade elevada é o primeiro fator decisivo. Ela reduz drasticamente o ponto de congelamento da água, permitindo que o líquido permaneça em estado fluido, mesmo sob temperaturas extremamente baixas. Esse detalhe cria uma condição rara: água líquida persistente sob centenas de metros de gelo sólido. O segundo fator é a pressão. O peso da geleira exerce uma força constante sobre essas reservas subterrâneas, mantendo a água confinada e forçando sua movimentação lenta ao longo de fraturas microscópicas. Não se trata de um fluxo livre, é um deslocamento gradual, controlado por gradientes de pressão e pela estrutura interna do gelo. Durante longos períodos, esse sistema permanece completamente isolado da atmosfera. Não há entrada de oxigênio, não há renovação de água. As condições químicas internas tornam-se altamente específicas. O ferro presente nas rochas do substrato dissolve-se lentamente na água, permanecendo em estado reduzido enquanto o ambiente se mantém anóxico. Essa estabilidade química é fundamental. Enquanto a água permanece isolada, não há oxidação. A coloração avermelhada não existe neste estágio. O líquido é escuro, denso e invisível à superfície. O que permite a manifestação do fenômeno são pequenas variações estruturais no gelo. Movimentos internos da geleira, ainda que imperceptíveis externamente, podem abrir ou reativar canais de drenagem. Essas microaberturas funcionam como válvulas naturais, permitindo que parte da água pressurizada seja conduzida em direção à superfície. Quando esse líquido alcança o ambiente externo, ocorre uma mudança imediata nas condições químicas. O contato com o oxigênio atmosférico altera o estado do ferro dissolvido, iniciando um processo de oxidação rápida. O ferro passa a formar óxidos insolúveis, responsáveis pela coloração vermelho escura característica.
Esse processo não é instantâneo em termos de volume, mas é imediato em termos químicos. À medida que o líquido escorre pela superfície do gelo, a oxidação se intensifica, tornando a coloração cada vez mais visível. O contraste com o gelo branco amplifica o efeito visual, criando a impressão de um fenômeno abrupto, quando na verdade se trata de um processo lento e contínuo. Outro aspecto relevante é a intermitência do fluxo. As geleiras sangrentas não apresentam liberação constante. O sistema opera em ciclos irregulares, determinados pela dinâmica interna do gelo e pela pressão acumulada nos reservatórios subterrâneos. Em alguns períodos, o fluxo é perceptível, em outros, pode cessar completamente por anos. Essa irregularidade reforçou durante muito tempo interpretações equivocadas. A ausência temporária do fenômeno levou alguns pesquisadores iniciais a descartarem explicações mais complexas. Somente com observações prolongadas e instrumentação adequada foi possível compreender a natureza persistente, porém intermitente do sistema. A análise química detalhada da água revelou ainda concentrações elevadas de outros íons, como sulfatos e cloretos, confirmando a origem antiga e a natureza altamente isolada do reservatório. Esses dados permitiram reconstruir parte da história geológica da região, indicando períodos de avanço e recuo glacial que aprisionaram a água sobre o gelo. Do ponto de vista físico, o fenômeno demonstra que geleiras não são ambientes completamente congelados e inertes. Elas podem abrigar sistemas líquidos internos estáveis, mantidos por combinações específicas de pressão, salinidade e calor geotérmico. Essa constatação teve implicações profundas para a glaciologia moderna. A presença de água líquida sob geleiras influencia diretamente sua velocidade de deslocamento, sua estabilidade estrutural e sua resposta a mudanças climáticas. O estudo das geleiras sangrentas, portanto, contribuiu não só para explicar um fenômeno visual inúmeno, mas para ampliar a compreensão do comportamento geral das grandes massas de gelo. O que emerge dessas análises é um quadro claro. O fluxo avermelhado observado na superfície é apenas a expressão final de um sistema interno, antigo e rigorosamente condicionado por leis físicas e químicas bem definidas. Nada ali é casual, nada é superficial. Para avançar na compreensão do fenômeno, torna-se indispensável examinar o componente mais surpreendente desse sistema, a presença de vida adaptada a esse ambiente isolado, escuro e quimicamente restritivo, um aspecto que redefiniu, de forma profunda, os limites conhecidos da biologia em ambientes extremos. A descoberta mais disruptiva associada às geleiras sangrentas não foi a coloração avermelhada nem o mecanismo químico que a produz. O elemento que alterou de forma decisiva a compreensão científica do fenômeno foi a confirmação de que o sistema subglacial abriga vida funcional, ativa e estável em condições que, até pouco tempo atrás, eram consideradas incompatíveis com qualquer metabolismo sustentado. As primeiras análises microbiológicas da água liberada pela geleira revelaram a presença de comunidades microbianas altamente especializadas. Esses micro-organismos não são contaminantes recentes, nem foram introduzidos a partir da superfície. Evidências isotópicas e genéticas indicam que eles permaneceram isolados por milhares de anos, evoluindo em um ambiente fechado, escuro e quimicamente restritivo. A ausência completa de luz solar elimina qualquer possibilidade de fotossíntese. A ausência de oxigênio livre impede o metabolismo aeróbico convencional. Ainda assim, os micro-organismos persistem. Eles utilizam um conjunto de reações químicas conhecido como quimiossíntese, explorando diferenças de estado químico entre ferro, sulfatos e outros compostos dissolvidos na água. Nesse sistema, o ferro desempenha papel central. Parte do ferro presente no substrato rochoso encontra-se em estado reduzido. Os micro-organismos utilizam esse ferro como doador de elétrons em reações metabólicas que liberam energia suficiente para manter processos celulares básicos. O sulfato atua como aceptor final de elétrons, substituindo o oxigênio nesse papel. Esse tipo de metabolismo não é comum em ambientes superficiais,
mas é conhecido em ecossistemas profundos, como sedimentos oceânicos e fontes hidrotermais. O que torna o caso das geleiras sangrentas singular é a estabilidade extrema desse ambiente ao longo de escalas de tempo geológicas. A água subglacial não é renovada rapidamente. Os nutrientes disponíveis são escassos. A taxa metabólica desses organismos é extremamente baixa. Ainda assim, o sistema permanece funcional. Não há colapso biológico, não há extinção progressiva. O metabolismo opera em ritmo reduzido, ajustado à disponibilidade mínima de energia. Esse comportamento obrigou os pesquisadores a reconsiderar conceitos fundamentais sobre limites biológicos. Até então, acreditava-se que ambientes isolados, frios e quimicamente pobres levariam inevitavelmente à inatividade metabólica total. As geleiras sangrentas demonstraram que a vida pode persistir em regimes de energia extremamente baixos, desde que exista uma fonte química estável, ainda que mínima. Outro aspecto relevante é a organização dessas comunidades microbianas. Elas não são caóticas nem aleatórias. Estudos genéticos revelaram estruturas populacionais coerentes, com diferentes grupos especializados em etapas específicas das reações químicas disponíveis. O sistema funciona como uma cadeia metabólica integrada, onde os subprodutos de uma reação servem como insumo para outra. Essa integração é essencial para a estabilidade do sistema. Em um ambiente tão restritivo, desperdício metabólico não é tolerável. Cada reação precisa contribuir para a manutenção do conjunto. A seleção natural favoreceu micro-organismos capazes de operar com máxima eficiência energética. A presença dessas comunidades também ajuda a explicar a composição química observada na água subglacial. A elevada concentração de ferro dissolvido, a presença de sulfatos e a ausência de oxigênio não são apenas condições ambientais passivas, elas são parcialmente moldadas pela própria atividade metabólica desses organismos ao longo do tempo. Isso significa que o sistema não é apenas físico-químico, ele é biogeoquímico. A química da água, a estrutura do gelo e a atividade microbiana evoluíram de forma interdependente, criando um equilíbrio estável mantido por milhares de anos. Essa constatação teve imediatas implicações além da glaciologia e da microbiologia. Na astrobiologia, o fenômeno passou a ser citado como um dos exemplos mais robustos de vida possível em ambientes planetários extremos. Planetas e luas com gelo espesso, água líquida subterrânea e fontes químicas de energia tornaram-se alvos prioritários de investigação. O sistema das geleiras sangrentas oferece um modelo concreto para compreender como a vida poderia existir em corpos como Marte, Europa ou Encélado, onde a luz solar não alcança possíveis reservatórios de água líquida. A lição central é clara: a luz não é um requisito absoluto para a vida, desde que exista um gradiente químico explorável. Ao mesmo tempo, o fenômeno impõe limites importantes. A estabilidade observada depende de isolamento prolongado e de condições físicas específicas. Pequenas alterações nesse equilíbrio, como a entrada significativa de oxigênio ou mudanças abruptas de temperatura, poderiam desorganizar o sistema. Assim, as geleiras sangrentas não representam apenas um exemplo de resistência biológica, mas também um estudo preciso sobre dependência de equilíbrio em ambientes extremos. A vida ali não prospera por abundância, ela persiste por ajuste rigoroso. O que se observa na superfície, quando o fluxo avermelhado emerge, é apenas o traço final de um sistema profundamente integrado que conecta rocha, água, química e biologia, em um ambiente isolado do mundo exterior. Para compreender o alcance completo desse fenômeno, é necessário avançar ainda mais e examinar o que as geleiras sangrentas revelam sobre a própria dinâmica das calotas polares e sobre como sistemas internos invisíveis influenciam o comportamento global do gelo, uma dimensão que amplia significativamente o impacto científico dessa descoberta. A existência de sistemas líquidos e biologicamente ativos sob geleiras impôs uma revisão profunda na forma como a ciência compreende o comportamento das calotas polares. Durante muito tempo, o gelo continental foi tratado como um corpo rígido, cujo movimento dependia quase exclusivamente de temperatura superficial e gravidade.
As geleiras sangrentas demonstraram que essa visão era incompleta. A presença de água líquida na base e no interior das geleiras altera de maneira significativa sua dinâmica mecânica. A água reduz o atrito entre o gelo e o substrato rochoso, facilita o deslizamento basal e influencia diretamente a velocidade com que grandes massas de gelo se deslocam. Mesmo pequenos volumes de água, quando confinados sob alta pressão, podem produzir efeitos mensuráveis no comportamento estrutural da geleira. No caso das geleiras associadas ao fenômeno das águas avermelhadas, o sistema subglacial atua como um regulador interno de pressão. A água salina aprisionada não circula livremente, mas se move de forma lenta e controlada por microcanais e fraturas internas. Essa circulação gradual contribui para redistribuir tensões dentro do gelo, evitando rupturas abruptas e colapsos estruturais. Esse aspecto é particularmente relevante em ambientes polares, onde mudanças rápidas na estabilidade do gelo podem ter consequências em larga escala. O estudo das geleiras sangrentas forneceu dados inéditos sobre como sistemas internos ocultos podem contribuir para a estabilidade de longo prazo de uma massa glacial, mesmo em condições extremas. Ao mesmo tempo, esses sistemas revelam vulnerabilidades específicas. A estabilidade observada depende de um equilíbrio delicado entre pressão, temperatura e composição química da água. Alterações externas, como mudanças climáticas que aumentem a taxa de desgelo superficial, podem introduzir água doce no sistema subglacial, modificando sua salinidade e interferindo nas reações químicas que mantêm o ferro em solução. A entrada de água menos salina pode elevar o ponto de congelamento do reservatório interno, ou alterar o fluxo existente. Isso não apenas afeta a manifestação superficial do fenômeno, mas pode comprometer a integridade do sistema biogeoquímico que se manteve estável por milhares de anos. Outro ponto crítico é a relação entre esses sistemas internos e a resposta das geleiras ao aquecimento global. À medida que as temperaturas médias aumentam, o desgelo superficial tende a se intensificar. Parte dessa água pode alcançar camadas mais profundas por meio de fraturas verticais, conhecidas como moulins, conectando a superfície ao ambiente subglacial. Essa conexão cria um novo regime hidrológico dentro do gelo. Sistemas que antes operavam de forma isolada passam a receber influxos externos, alterando pressões internas e potencialmente acelerando o deslocamento da geleira. O estudo das geleiras sangrentas fornece um caso concreto de como água líquida persistente pode influenciar o comportamento do gelo em escalas que vão além do local. Do ponto de vista glaciológico, isso amplia a compreensão sobre a sensibilidade das calotas polares a mudanças ambientais. O gelo não responde apenas à temperatura do ar. Ele responde a processos internos, invisíveis, que podem amplificar ou atenuar os efeitos externos dependendo das condições específicas. As geleiras sangrentas também contribuíram para a reavaliação do conceito de gelo estável. Um sistema pode parecer estático na superfície e ainda assim abrigar circulação ativa de fluidos e processos químicos contínuos em seu interior. Essa distinção é essencial para interpretar dados de satélite, medições de campo e modelos climáticos. Além disso, o fenômeno forneceu uma rara oportunidade de estudar água subglacial diretamente. Em muitos casos, o acesso a esses ambientes exige perfurações profundas e complexas. Nas geleiras sangrentas, o próprio sistema expõe parte de seu conteúdo, permitindo análises químicas, isotópicas e microbiológicas sem intervenções invasivas expensas. Essas análises ajudaram a reconstruir a história ambiental da região. A composição química da água indica longos períodos de isolamento, sugerindo que o sistema se formou em um contexto climático muito diferente do atual. Isso reforça a ideia de que as calotas polares armazenam não apenas gelo, mas também registros físicos e químicos do passado do planeta. Cada liberação superficial do fluxo avermelhado funciona, portanto, como uma amostra desse arquivo antigo, não no sentido simbólico, mas no sentido técnico, um conjunto de dados preservados sob condições excepcionais, acessíveis apenas por janelas naturais raras. Ao integrar esses dados, a ciência passou a enxergar as geleiras não apenas como indicadores passivos de mudanças climáticas,
mas como sistemas complexos, dotados de processos internos que influenciam sua resposta ao ambiente externo. As geleiras sangrentas tornaram-se um exemplo claro dessa complexidade. O fenômeno deixou de ser apenas uma curiosidade visual e passou a ocupar um lugar central em debates sobre estabilidade polar, dinâmica do gelo e interações entre geologia, química e biologia em ambientes extremos. Com isso, o estudo dessas geleiras avançou de uma explicação pontual para uma compreensão sistêmica. O que parecia um detalhe localizado revelou-se uma peça fundamental para entender como grandes massas de gelo podem manter equilíbrio interno por longos períodos e como esse equilíbrio pode ser alterado quando condições globais começam a mudar. Essa ampliação de perspectiva prepara o terreno para uma questão ainda mais abrangente. O que as geleiras sangrentas indicam sobre o futuro das regiões polares em um planeta em transformação contínua? À medida que o estudo das geleiras sangrentas avançou, tornou-se evidente que o fenômeno não poderia ser interpretado apenas como uma curiosidade local da Antártida. Ele passou a ocupar um papel central na discussão sobre limites de estabilidade dos ambientes polares e sobre como sistemas internos invisíveis podem influenciar processos em escala continental. Durante muito tempo, os modelos climáticos trataram as grandes calotas de gelo como massas relativamente previsíveis, cuja resposta principal às mudanças ambientais seria o aumento ou a redução do volume de gelo em função da temperatura atmosférica. As geleiras sangrentas introduziram uma variável crítica nesse modelo: a presença persistente de água líquida pressurizada no interior do gelo. Essa água não atua apenas como um subproduto passivo do desgelo. Ela interfere diretamente na dinâmica do sistema glacial. A existência de reservatórios salinos sobre o gelo altera a forma como tensões internas são distribuídas, como fraturas se propagam e como o gelo responde a variações externas de temperatura e pressão. Do ponto de vista físico, a água subglacial funciona como um meio de transmissão de energia. Pequenas mudanças na pressão interna podem ser redistribuídas ao longo de canais microscópicos, reduzindo o risco de rupturas abruptas. Em certos contextos, esse mecanismo contribui para a estabilidade do sistema. Em outros, pode acelerar deslocamentos quando novas conexões hidrológicas são estabelecidas. Essa dualidade tornou-se um ponto de atenção central. O mesmo tipo de sistema que por milhares de anos contribuiu para a estabilidade interna da geleira pode tornar-se um fator de vulnerabilidade se as condições externas mudarem rapidamente. O aquecimento global introduz exatamente esse tipo de alteração. O aumento das temperaturas médias eleva a taxa de desgelo superficial em várias regiões polares. Parte dessa água superficial pode infiltrar-se por fraturas profundas, conectando ambientes que permaneceram isolados por períodos geológicos. Quando água relativamente menos salina entra em contato com reservatórios antigos altamente salinos, ocorre uma mudança no equilíbrio químico e térmico do sistema. Isso pode alterar o ponto de congelamento, modificar fluxos internos e interferir na circulação estabelecida há milênios. Além disso, a entrada de oxigênio em sistemas anteriormente anóxicos pode modificar drasticamente a química do ferro dissolvido e afetar a base metabólica das comunidades microbianas ali presentes. O que era um sistema biogeoquímico estável pode tornar-se instável diante de alterações relativamente pequenas em termos absolutos. Esses fatores transformaram as geleiras sangrentas em um laboratório natural para estudar transições críticas. Elas permitem observar como sistemas extremamente antigos e estáveis respondem a perturbações externas progressivas, sem a necessidade de intervenções artificiais. Os dados obtidos nesses estudos começaram a ser incorporados em modelos mais complexos de dinâmica glacial. Esses modelos passaram a considerar não apenas a temperatura do ar e a radiação solar, mas também a hidrologia interna do gelo, a composição química da água subglacial e a interação com o substrato rochoso. Essa abordagem mais integrada revelou que a resposta das calotas polares às mudanças climáticas pode ser não linear.
Em vez de um derretimento gradual e previsível, certos sistemas podem apresentar acelerações abruptas quando limites internos são ultrapassados. As geleiras sangrentas ajudaram a identificar esses limites com maior precisão. Elas demonstram que o gelo pode armazenar energia e informação química por longos períodos, liberando-as apenas quando condições específicas se alinham. Esse comportamento desafia a ideia de que a superfície reflete fielmente o estado interno do sistema. Outro aspecto relevante é o papel desses fenômenos como indicadores de processos subglaciais mais amplos. A existência de um sistema visível de liberação de água rica em ferro sugere que estruturas semelhantes podem existir sob outras geleiras, mesmo que nunca se manifestem na superfície. Isso ampliou o interesse científico por regiões onde não há sinais externos claros, mas onde as condições físicas indicam a possibilidade de reservatórios líquidos ocultos. O estudo das geleiras sangrentas serviu nesse sentido como um ponto de partida para investigações mais profundas sobre a hidrologia interna das calotas polares. Ao mesmo tempo, o fenômeno reforçou uma conclusão fundamental. A estabilidade observada hoje não garante estabilidade futura. Sistemas que permaneceram praticamente inalterados por milhares de anos podem responder de forma rápida quando expostos a mudanças ambientais contínuas. As geleiras sangrentas não são uma anomalia isolada. Elas são um exemplo extremo de como ambientes polares funcionam como sistemas complexos, nos quais geologia, química, hidrologia e biologia estão profundamente interligadas. Com isso, o fenômeno deixou de ser apenas um objeto de curiosidade científica e passou a ocupar um lugar estratégico na compreensão dos riscos associados à transformação acelerada das regiões polares. Ele fornece dados concretos sobre como o gelo pode reagir quando equilíbrios antigos começam a ser deslocados. Essa compreensão conduz inevitavelmente a uma reflexão mais ampla. Se sistemas tão antigos e isolados podem ser sensíveis a alterações graduais, qual é a margem real de segurança das grandes calotas de gelo em um planeta em aquecimento contínuo? Responder a essa pergunta exige avançar ainda mais, examinando o que as geleiras sangrentas indicam sobre o futuro das regiões polares e sobre os limites de adaptação de sistemas naturais que operam há milênios em condições extremas. Ao avançar para uma compreensão prospectiva das geleiras sangrentas, a questão central deixa de ser apenas como o fenômeno funciona hoje e passa a ser como ele responde a um ambiente em transição contínua. Esse deslocamento de foco é inevitável, porque os sistemas subglaciais associados às águas ricas em ferro operam sob condições relativamente estáveis por escalas de tempo muito longas, condições que estão sendo progressivamente modificadas. As regiões polares não aquecem de maneira uniforme em relação ao restante do planeta. Observações instrumentais mostram que altas latitudes apresentam taxas de aquecimento superiores à média global. Esse processo, conhecido como amplificação polar, altera não apenas a temperatura do ar, mas também o regime térmico do gelo, a dinâmica das fraturas internas e o balanço hidrológico subglacial. Em um sistema como o das geleiras sangrentas, pequenas variações nesses parâmetros podem produzir efeitos desproporcionais. A estabilidade do reservatório salino depende de um equilíbrio preciso entre pressão, temperatura e composição química. Quando esse equilíbrio é deslocado, mesmo de forma gradual, os mecanismos que mantiveram o sistema isolado por milhares de anos podem ser comprometidos. Um dos pontos mais sensíveis é a conectividade hidrológica. À medida que o degelo superficial se intensifica, a probabilidade de formação de canais verticais aumenta. Esses canais podem estabelecer conexões entre a superfície e ambientes subglaciais que antes permaneciam isolados. Essa mudança altera drasticamente o regime interno do gelo. A introdução de água com características químicas distintas, menor salinidade, presença de oxigênio dissolvido e variações térmicas mais amplas interfere diretamente na química do ferro e na estabilidade das reações que sustentam o sistema biogeoquímico. Processos que operaram de forma consistente em ambiente anóxico passam a enfrentar condições completamente diferentes.
Do ponto de vista biológico, essa transição representa um limite crítico. As comunidades microbianas associadas às geleiras sangrentas são altamente especializadas. Elas não foram selecionadas para ambientes com variação rápida ou com aporte frequente de oxigênio. Alterações desse tipo podem interromper cadeias metabólicas estabelecidas e modificar a composição das populações microbianas de maneira irreversível. Isso não implica colapso imediato, mas indica sensibilidade extrema a mudanças graduais. Sistemas que funcionam com margens energéticas muito estreitas não toleram perturbações persistentes sem reorganização profunda. Em termos científicos, trata-se de um sistema próximo de limites operacionais bem definidos. Outro aspecto relevante é a resposta física do gelo a essas mudanças internas. A presença crescente de água líquida reduz a resistência basal e pode acelerar o deslocamento da geleira. Esse efeito não é uniforme, não previsível apenas com base na temperatura do ar. Ele depende da distribuição interna da água, da geometria das fraturas e da pressão exercida pelo gelo superior. As geleiras sangrentas fornecem um caso observável desse tipo de interação. Elas mostram que processos internos, invisíveis à superfície, podem exercer influência direta sobre a dinâmica do gelo em escalas maiores. Isso tem implicações diretas para projeções de estabilidade das calotas polares e para estimativas de contribuição ao nível do mar. Do ponto de vista metodológico, o estudo dessas geleiras também revelou limitações importantes na forma como dados climáticos são interpretados. Medições superficiais, por si só, não capturam a complexidade dos sistemas internos. A integração entre observações de campo, análises químicas, microbiologia e modelagem física tornou-se indispensável. Essa integração levou a uma mudança de paradigma. As geleiras passaram a ser entendidas como sistemas acoplados, nos quais processos físicos, químicos e biológicos interagem continuamente. O fenômeno das águas avermelhadas deixou claro que nenhuma dessas dimensões pode ser analisada de forma isolada, sem perda significativa de informação. Ao mesmo tempo, o fenômeno funciona como um marcador temporal. Ele indica a persistência de sistemas antigos em um planeta que está entrando em uma fase de mudanças rápidas. A coexistência entre processos milenares e transformações recentes cria um campo de observação único, no qual é possível avaliar a resiliência real de ambientes extremos. As geleiras sangrentas, portanto, não oferecem apenas uma explicação sobre um evento visual inusitado. Elas fornecem dados essenciais para compreender como sistemas naturais profundamente antigos respondem quando pressões externas se acumulam ao longo do tempo. Essa compreensão não é teórica, ela influencia diretamente a forma como cientistas avaliam riscos futuros nas regiões polares, planejam missões de pesquisa e interpretam sinais precoces de reorganização interna do gelo. Ao observar a persistência e a vulnerabilidade desses sistemas subglaciais, torna-se evidente que o comportamento das grandes massas de gelo não pode ser reduzido a curvas simples de temperatura e volume. Ele depende de processos internos silenciosos, condicionados por equilíbrios finos, que podem ser deslocados antes que qualquer mudança superficial se torne evidente. Esse é o ponto em que o fenômeno das geleiras sangrentas ultrapassa seu contexto local e torna-se um elemento chave para compreender a dinâmica polar em um planeta em transformação contínua. As geleiras sangrentas representam um ponto de convergência raro entre observação direta e processos profundos que normalmente permanecem inacessíveis. Ao final de décadas de estudo, o fenômeno deixou de ser interpretado como uma anomalia visual e passou a ser compreendido como evidência concreta de sistemas subglaciais complexos capazes de operar de forma contínua por escalas de tempo que excedem amplamente a experiência humana. O aspecto mais relevante desse entendimento não está na cor avermelhada observada na superfície, mas na confirmação de que o gelo polar abriga ambientes internos funcionalmente ativos, mantidos por equilíbrios físicos, químicos e biológicos extremamente precisos. Esses equilíbrios não dependem de condições superficiais favoráveis, mas de estabilidade estrutural prolongada. Ao longo de milhares de anos, o sistema subglacial associado às geleiras sangrentas permaneceu isolado da atmosfera.
Esse isolamento permitiu a manutenção de um regime químico específico, no qual ferro, sais dissolvidos e ausência de oxigênio criaram condições adequadas para a persistência de metabolismo microbiano de baixa energia. Trata-se de um modelo de funcionamento radicalmente distinto dos ecossistemas superficiais mais conhecidos. Esse modelo impõe uma revisão conceitual importante. A atividade biológica não exige visibilidade nem constância. Ela pode existir de forma contínua em regimes de energia mínima, desde que as condições internas permaneçam estáveis. A ausência de sinais externos não equivale à ausência de processos ativos. As geleiras sangrentas também reforçam a ideia de que grandes massas de gelo não são entidades passivas que apenas reagem ao clima externo. Elas são sistemas estruturados, dotados de hidrologia interna, circulação química e interação contínua com o substrato rochoso. Esses elementos influenciam diretamente a forma como o gelo responde a mudanças ambientais. Nesse contexto, o fenômeno torna-se um indicador valioso de transições internas. Alterações na frequência, intensidade ou padrão de liberação das águas ricas em ferro podem sinalizar mudanças no equilíbrio subglacial antes que qualquer efeito seja perceptível na superfície em larga escala. Isso confere às geleiras sangrentas um papel potencial como marcadores precoces de reorganização interna do gelo polar. Ao mesmo tempo, o fenômeno impõe limites claros à interpretação humana. Não há garantia de que sistemas que permaneceram estáveis por milênios continuarão a operar da mesma forma sob pressões externas persistentes. A introdução gradual de novas variáveis, aumento de temperatura, mudanças no regime hidrológico, conectividade com a superfície, pode deslocar equilíbrios antigos de maneira irreversível. Esse risco não é hipotético, ele decorre diretamente da sensibilidade observada nesses sistemas. Ambientes que operam com margens energéticas estreitas dependem de constância. Quando essa constância é substituída por variabilidade crescente, a reorganização é inevitável. As geleiras sangrentas, portanto, não oferecem uma narrativa de permanência absoluta. Elas oferecem uma lição sobre dependência de equilíbrio. O sistema funciona enquanto as condições que o sustentam permanecem dentro de limites bem definidos. Fora desses limites, a continuidade não é garantida. Do ponto de vista científico, essa constatação amplia o valor do fenômeno. Ele não é apenas um objeto de curiosidade, nem um caso isolado da Antártida. Ele é um exemplo observável de como sistemas naturais antigos podem coexistir com transformações recentes, e de como essa coexistência é condicionada por fatores internos invisíveis. Ao final, o que as geleiras sangrentas revelam não é algo espetacular no sentido comum. Revelam algo mais preciso, a complexidade silenciosa dos ambientes extremos. Sob superfícies aparentemente estáticas, existem sistemas que operam de forma contínua, ajustados por leis físicas e químicas rigorosas, capazes de sustentar processos biológicos por períodos extraordinários. Quando o fluxo avermelhado emerge na superfície do gelo, ele não anuncia um evento súbito. Ele expõe, por um breve intervalo, a existência de um sistema que permaneceu oculto por milhares de anos. Um sistema que não depende de abundância, nem de visibilidade, nem de constância superficial. Esse é o ponto final da compreensão. As geleiras sangrentas não são um sinal de ruptura, são um vestígio ativo de equilíbrios profundos, mantidos enquanto o ambiente o permite. E é justamente essa condição, a dependência de limites estreitos e invisíveis, que torna o fenômeno um dos mais importantes para compreender não apenas o passado das regiões polares, mas também os caminhos possíveis de sua transformação futura.